Vamos ouvir a palavra. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, verso 51. Evangelho segundo escreveu Lucas, um médico. Capítulo 9, verso 51. Diz assim a palavra: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele enviou mensageiros à sua frente, que entraram em um povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Nervosinhos, né? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os. Então, ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, é um prazer poder estar na tua presença. Nós não merecíamos estar aqui, Senhor, e a tua santa palavra está sobre nós. Nós precisamos de respostas, direção, vida. Fala conosco, Senhor. Desmantela as mentiras do diabo. Limpa os meus pensamentos. Venha ao meu coração, me dê a motivação correta. Eu não quero me perder nas minhas próprias vontades, nas minhas teimosias. Eu não quero trocar os pés pelas mãos, pelas minhas ignorâncias, mas que a tua palavra venha com poder. Oh Espírito Santo, toma o meu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu acho muito precioso quando a Bíblia diz que Jesus partiu resoluto ou decidido para Jerusalém, e que havia uma manifestação intrépida no seu rosto, que ele realmente estava indo para Jerusalém. O que significava ir para Jerusalém? No próprio livro de Lucas, capítulo 13, verso 33, nos explica o que era essa resoluta decisão de ir para Jerusalém. Todavia, preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém para Jesus só tinha um significado: morte. Ele tinha um propósito resoluto que estava estampado no seu rosto, que ele iria para Jerusalém por um único objetivo: a morte. E não era uma morte qualquer. Ele sabia que morte era essa. Não era uma morte histórica, heróica, triunfante. Não. A morte já estava predita no próprio livro de Lucas, capítulo 18, versículo 31. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele e o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E no terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Jesus, ele tem uma clareza do que é ir para Jerusalém. Ele tem um firme propósito em ir para Jerusalém. E eu acho lindo que essa intrépida resolução no seu rosto, quando os samaritanos olham para Jesus, diz a Bíblia, que eles olham no rosto de Jesus e meio que está estampado: ele está indo para Jerusalém, não vamos recebê-lo aqui. Quando você pensa em resolução, quando você pensa em alguém que tem a clareza de que está indo para Jerusalém para morrer, você não pode olhar para Jesus aqui como Deus. Você tem que olhar para Jesus como homem. Um homem que sabe o que está acontecendo com ele. Um homem que sabe que a dor vai judiar dele. Um homem que se encolhe diante da dor, como ele se encolheu no Getsemane. Um homem que poderia talvez ter escolhido casar-se,
ter filhos, netos, porque ele estava como homem, mas ele tinha um propósito diferente. Um homem que tinha mãe, pai, irmãos. Ele não era ele não nasceu numa bolha e viveu para isso só. Ele ficou 30 anos da vida dele, do 0 aos 30, vivendo em família, trabalhando com seu pai. Jesus teve mais 7 irmãos. Não era um Deus apenas que estava completamente vocacionado só para isso. Ele teve uma vida humana, uma vida em família. Com certeza Jesus tinha seus lugares favoritos, e a gente percebe que os lugares favoritos de Jesus eram as montanhas. Jesus era um homem que tinha gostos, preferências, sentimentos. Ele estava 100% homem, mesmo sendo 100% Deus. E agora eu estou dizendo para você que ele está indo em direção a Jerusalém, e tem uma intrépida resolução no seu rosto, de que ele vai morrer. E ele tem uma clareza que essa morte vai envolver ridicularização, espancamento, açoite, dor. A gente precisa usar um pouco a nossa imaginação para tentar entender o que é isso. Porque nós não caminhamos em direção à dor. A dor, ela surge como fator surpresa. Mas ninguém diz assim: eu vou abrir uma empresa esperando quebrar. Eu vou me casar esperando ser traído. Eu vou para a igreja esperando ser desprezado. Eu não conheço nenhuma outra maneira de amar mais do que Cristo fez por nós. Ele sabe que vai ressuscitar no terceiro dia, mas ele sabe que o preço que ele vai pagar é altíssimo. E aí eu entendo que João escreve em João 15:13, quando ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Eu quero falar com você sobre ir até o final. Tem muitas pessoas que começam bem, a gente fica muito feliz, a gente olha para o irmão e diz assim: nossa, você viu que bênção, ele está muito animado. É o que nós chamamos de primeiro amor. Chegou aqui esses dias, ele se matricula em tudo que ele pode se matricular, ele chega muito mais cedo que os demais, acaba o culto, ele não quer ir embora, e tudo isso é muito legal, é muito gostoso de ver. Mas algumas vezes a nossa intrépida resolução sobre o que de fato nos faz caminhar não é aquilo que deveria ser. Não é aquilo que deveria ser o valor daquilo que precisamos. Os discípulos, por exemplo, eles não entendiam o que era esse propósito. Eles não entendiam o preço que Jesus ia pagar. Jesus não mudou o destino dele. Ele não mudou o foco dele. Jesus está indo para Jerusalém. Os discípulos vão à frente tentar buscar um lugar de descanso. Samaritanos veem Jesus e dizem assim: eu não vou receber esse camarada, porque está na cara dele o que ele vai fazer, está estampado no rosto dele quem ele é, o que ele vai viver. Que cara é essa? A cara de quem não vai desistir, a cara de quem vai se sacrificar, a cara de quem sabe quais são os tremores que vão vir. O problema é que hoje nós não temos cara de nada. Temos cara de paisagem, servimos a Deus, mas temos dificuldade em pagar preço, dificuldade em entender que tipo de semblante eu tenho que ter. Então facilmente o meu semblante muda de acordo com as condições, muda de acordo com o que me recebem, muda de acordo com o que, se eu sou agradado, se o meu ministério vai fluir ou não, se as pessoas gostam de mim ou não. O nosso semblante é um semblante meio que indefinido, é como se fosse uma massinha de modelar, que aquilo que está à minha volta vai apertando e vai mexendo no meu olho ou no meu nariz. Não, Jesus Cristo, ele colocou um semblante que os samaritanos viram, os judeus viram, os discípulos viram. E o que estava no semblante dele? Eu vou morrer em Jerusalém. Esse é o meu objetivo. Não tem muito a ver com o que eu sinto, porque ninguém fica feliz em saber que vai ser traído, cuspido, maltratado, espancado. Ninguém fica feliz, mas ele entende que esse é o propósito. E eu pergunto para você, para mim, que tipo de semblante nós temos hoje? Que tipo de semblante a gente carrega que mostra o nosso propósito de vida? Coisas que nós não estamos dispostos a abrir mão, que a gente diz assim: olha, eu vou até o fim. Irmãos, é preciso ter um propósito estampado em nosso rosto. É preciso que as pessoas que moram conosco, que trabalham conosco, que vivem conosco, olhem no nosso olhar e dizem assim: está muito claro o que é e qual é a sua missão de vida. Está muito claro qual é a sua maior escolha. Jesus não precisou dizer para os samaritanos o que ele ia fazer em Jerusalém.
Os samaritanos olharam no rosto de Jesus e simplesmente disseram: aqui você não fica, porque está evidente, você está indo para Jerusalém. Já parou para pensar, se nós tivermos um propósito tão definido no rosto, que algumas pessoas simplesmente vão dizer: você não pode andar comigo. Por quê? Porque está estampado no teu rosto que você quer uma vida de santidade. Ou pessoas que sentam numa mesa de bar e eu sento com elas e nem vou beber, mas só sentar com elas, elas olham no meu rosto e elas ficam constrangidas de beber. Mas por que você não vai beber? Eu não consigo beber perto de você. Eu não consigo, por quê? Porque está estampado no seu rosto a decisão por servir a Deus de uma forma especial. Ou pessoas que quando você chega no ambiente são fofoqueiros, mexeriqueiros, abutres mesmo, urubus, corvagorento. Mas quando você está no ambiente a conversa não flui. Eles ficam incomodados, eles não conseguem se sentir bem falando da vida de alguém, porque a sua presença está estampado no seu rosto, que você escolheu ter uma vida ética, uma vida santa, uma vida de não sentar à roda de escarnecedor, de não ouvir o conselho dos ímpios, de não se deter no caminho dos pecadores. Jesus Cristo está olhando os samaritanos, olha e fala: não dá para esse camarada entrar na nossa família, entrar na nossa casa. Por quê? Porque ele tem uma clara resolução no seu rosto do seu propósito. Que nós possamos falar menos, estampar mais a seriedade do Evangelho, a seriedade da santidade. As pessoas olharem para nós e eu não precisar dizer eu sou honesto, mas elas vão olhar para mim e dizer: ali vai um homem honesto. Eu não precisar dizer eu sou um homem que vive em santidade, vão olhar para mim e dizer: ali tem um homem com santidade, porque no rosto dele está estampado o seu propósito. Sabe, irmãos, ao longo da vida cristã, muitas pessoas vão querer grudar na gente, colar na gente, como foi com Jesus. Quando Jesus está indo para Jerusalém, 3 grupos de pessoas querem grudar nele. O primeiro são os oferecidos, pessoas que não sabem nada sobre a gente, não sabem nada sobre a seriedade do Evangelho, mas elas querem se oferecer para estar conosco, sem mesmo entender o peso que é estar conosco, apenas se oferecer. Está lá em Lucas capítulo 9, 57 e 58. Quando andavam pelo caminho, um homem disse para Jesus: eu te seguirei para onde? Jesus não pediu, ele está se oferecendo, ele é o oferecido. Eu te seguirei para onde for. E Jesus disse: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo: opa, você está se oferecendo para andar comigo, mas eu não tenho casa, eu não tenho frufru, eu não tenho nada para te oferecer. Ou melhor, as raposas e as aves têm mais do que eu. Um outro grupo de que aparece para tentar seguir Jesus são os convidados, aquele que Jesus convida. E você vê lá em Lucas 9, 59 e 60, o texto diz: a outro disse: siga-me. Ele porém respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. E Jesus lhes disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Então tem aqueles que se oferecem, e Jesus diz: pense bem no que você está querendo fazer. Tem outros que Jesus convida, ele vê potencial, mas esses que ele convida, alguns estão tão presos à sua vida particular, tão presos à sua vida particular e pessoal, que tem dificuldade de deixar seus mortos longe. E tem um terceiro grupo, tem os que se oferecem, tem os que Jesus convidam, e tem aqueles que só prometem, não fazem nada, só falam que vão fazer e não fazem nada. Lucas 9, 61 e 62. A outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então existem 3 grupos de pessoas que querem seguir Jesus aqui, e nenhum deles é bom. Os oferecidos, aqueles que nem sabem o que estão fazendo aqui, mas topam tudo, mas não pagam preço nenhum. Tem aqueles que sentem o toque de Deus, mas estão tão aprisionados pelo que está morto, que tem dificuldade de dizer: eis-me aqui. E tem aqueles que só prometem, mas na hora do vamos, querem se despedir de alguém. Eu acho lindo porque para todos esses casos, Jesus tem uma resposta. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto. Em outras palavras, eu não quero promessas frívolas. Eu não quero que você tenha dó de mim. Eu não quero que você venha à igreja para socializar. Eu não quero que você entenda que servir a Deus é sobre pertencer a um grupo de pessoas.
Eu só quero que você entenda que tudo tem a ver com uma coisa só: cruz. Cruz. Nós precisamos estar preparados para a conversa da cruz, porque os oferecidos, eles não pensam na cruz, eles pensam nas mãos de Jesus. Aqueles que Jesus convida, eles até querem, mas eles têm um apego à vida velha. Os oferecidos são os mais empolgados de todos. Eles ficam prometendo, mas são muito complicados, não são flexíveis. Mas se você não for ganho, meu irmão, pela cruz, você nunca suportará o evangelho. Se nós não pensarmos no que é a cruz, nós não suportaremos o inimigo das nossas almas. Porque a vida cristã não é um cavalo branco e você sentado em cima desfilando. A vida cristã não é sobre apartamento, sobre casa. A vida cristã não é sobre se realizar aqui dentro. A vida cristã não é sobre carreira ministerial. E as igrejas hoje, inclusive aqui na Lírio, nós temos trilhos. Faça o Lírio Play, faça os primeiros passos, seja um voluntário. Tudo isso é maravilhoso, mas tudo isso é perfumaria, porque o evangelho é sobre cruz. Não é sobre o que eu ganho, não é sobre o entretenimento, não é sobre gostar, não é sobre ser legal, não é sobre programação. O evangelho é sobre cruz, porque o dia que não tiver entretenimento, o dia que a mensagem do pastor não for legal, o dia que você decorar cada cantinho dessa igreja e não tiver nenhuma novidade mais, o dia que você tiver de saco cheio da vida e você falar: eu não vou sair da minha casa hoje para ficar aguentando o desaforo de ninguém, para ficar cuidando do filho dos outros, ou para ficar na cafeteria atendendo gente que chega lá mal-humorada, ou para ficar estacionando o carro de alguém. Eu quero dormir, eu quero descansar. A verdade é que se não for a cruz, nós não vamos suportar. Se não for a cruz, nós não vamos aguentar. Nós precisamos entender que o meu chamado não é sobre ganhar, não é sobre inflar. O meu chamado, a maior promessa que Jesus fez para mim é: tome a sua cruz e me siga. Esse é o chamado. O resto tudo é perfumaria. E eu te garanto que se você não aprendeu a suportar, você não vai aprender a vencer. Evangelho não é sobre alegria, não. O evangelho não é sobre sorriso, porque não há alegria na cruz. A cruz é a morte, a cruz é o flagelo. E vencer a carne não é um baile. Vencer minhas vontades, vencer o que o pecado fez na minha natureza, vencer meus instintos. É por isso que alguns não suportam e falam assim: nossa pastor, eu achei que seria mais fácil me livrar do vício, eu achei que seria mais fácil me livrar da culpa. Eu vim para a igreja muito animado, mas as coisas estão indo muito devagar, porque a gente gasta 20 anos estragando a nossa vida e queremos que tudo se resolva em um culto. Quantas pessoas me abordam ali fora com pressa? Elas têm pressa de sentir alegria, elas têm pressa, mas ficaram 20 anos com o bumbum sentado na cadeira, vendo sua vida estragar sem se mover. E agora, porque tiveram um flash de culpa, um flash de arrependimento, querem correr aqui achando que o reino de Deus é padaria. O reino de Deus não é padaria. Do mesmo jeito que houve um processo para destruir nossa vida, também existe um processo para nos levantar. Do mesmo jeito que a gente não destrói uma vida do dia para a noite, também não se reconstrói. É preciso pagar o preço, e o preço é a cruz. Jesus sabia que a única forma de resgatar a humanidade era a cruz, porque não existe vida sem existir a morte. Não adianta você chegar para mim aqui e dizer: nossa, eu tenho sonhos com Deus, eu quero servir a Deus, mas você não quer matar a sua natureza, você não quer confrontar o velho homem, você não quer abrir mão dos seus desejos, você quer continuar acendendo uma vela para Deus e uma vela para o capeta, você quer continuar vindo tomar a ceia no domingo e na segunda-feira enchendo a cara, você quer continuar vindo aqui ou chorando na presença de Deus, mas quando você está longe da igreja, você se porta pior do que um mundano, assiste o que não deve assistir, entra em site pornográfico, faz o que quer e o que não quer, e aí nós chegamos aqui e dizemos: não existe conforto na transformação. Toda transformação começa com cruz, e cruz é prego na mão, coroa de espinho na cabeça, espada transpassada. Cruz é abandono, cruz é desprezo. Na cruz não tem amigo, ao pé da cruz não tem família, ao pé da cruz não tem colégio, ao pé da cruz não tem patrão, ao pé da cruz não tem dinheiro, ao pé da cruz é você e um propósito de entender que todo sacrifício que você faz diante de Deus vai valer a pena. Todo sacrifício, cada lágrima que você derrama, cada gota de sangue que você derrama, pessoas vão dizer que você é um derrotado, pessoas vão
dizer que a sua fé é inútil, pessoas vão dizer que você não parece um cristão, porque quem é que dizia que Deus parecia Deus na cruz? Quem é que diria que Deus parecia Deus na cruz? Quem é que via a vitória em Jesus? Mas você sabe que o propósito vai te salvar, o propósito sempre vai salvar. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Jesus está dizendo: eu estou cansado dessa conversa fiada, de que você quer avivamento sem cruz. Não existe avivamento sem cruz, não existe vida nova sem cruz, não existe regeneração sem cruz, não existe perdão de pecados sem cruz, não existe casamento restaurado sem cruz, não existe alma livre sem cruz. Não me venha com suas risadinhas, me mostre as feridas, me mostre o que você abriu mão, me mostre o que você rejeitou, me mostre o que você deixou para trás, e eu te direi se você está pronto para ressuscitar ou não. Não existe evangelho sem cruz, não existe. Senão nós vamos perder nosso tempo, irmãos. Senão nós vamos ficar brincando de igreja aqui. 1 Coríntios 10, versículo 13, Paulo vai dizer que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. O que Paulo está dizendo é: não importa o que você conquista, importa o que você suporta. Nós falamos muito sobre conquistas. Há muitas igrejas que têm campanhas sobre conquistas, mas evangelho não é sobre conquista. A conquista do domingo só chega se você suporta a sexta-feira da crucificação. Nós vivemos uma época onde as pessoas não entendem a importância de suportar. Então se casam na esperança de vencer, mas a primeira dificuldade que é no casamento não suportam. Vem à igreja com a esperança de vencer, mas a dificuldade que vem por serem servos de Deus não suportam. Às vezes nós não temos musculatura para suportar nada. Qualquer dificuldade, qualquer doença, qualquer crise, qualquer cara feia. Às vezes você está fazendo grandes negócios, Deus te deu uma empresa, Deus te deu belos contratos, Deus colocou na sua mão uma chave poderosa, mas você é ansioso demais. Deus te colocou no lugar de honra, mas você e eu somos desequilibrados. A gente estraga tudo, a gente troca os pés pelas mãos, porque a gente não suporta um dia de amargura. A gente parece que não se dá o direito de ter um dia mau. Parece que se há um dia ruim, se eu estou com aquele ranço no estômago, aquele amargor na boca, a sensação que eu tenho é que o diabo venceu. Não, o fato de você ter um dia ruim não significa que o diabo venceu. Significa apenas que você é gente. Significa apenas que você tem limites, e você tem que ter paciência para suportar o dia mau, suportar o dia que você fez tudo para dar certo e não deu, porque isso é cruz. Jesus Cristo teve que ficar lá pendurado. Imagine Ele, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aguentando dois ladrões na cruz, um do lado, outro do outro. Um se arrepende e vai morar no céu, mas o outro disse: você é o filho de Deus, por que você não desce daí? Ele teve que aguentar um soldado pegar uma esponja usada para higiene dos homens. Higiene, depois de fazerem suas necessidades, ele molha aquela esponja no vinagre, que era usado para desinfetar a esponja usada na higiene, e passa a esponja na boca de Jesus. E aí você diz: uau, mas eu sou muito poderoso para aguentar isso. Você tem que entender que a hora certa vem de Deus. Pega seu orgulho, pise em cima dele, irmão. Não permita que o seu desejo de vencer seja maior do que o seu desejo de suportar. Aprenda a suportar. Aprenda a suportar desgosto. Aprenda a suportar cara feia. Aprenda a suportar desaforo. Aprenda a suportar ingratidão. Aprenda a suportar gente que olha para você e não vê seu valor. Aprenda a suportar conversa atravessada. Aprenda a suportar, porque se você aprender a suportar, você vai estar pronto para vencer. Olha o que a palavra diz em Isaías 43, versículo 2: quando você ultrapassar pelas águas, o quê?
Ele não vai tirar você da água. Ele não vai dizer: olha, eu vou colocar você numa boia inflável, eu vou colocar você numa esteira que vai flutuar como num resort. Não, você vai entrar numa água que vai bater no nariz. Você vai entrar numa água que a correnteza vai puxar a sua perna. Dá a impressão que você vai tombar, mas enfrenta isso, porque eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te encobrirão. Não vou ficar te segurando no colo. Você vai pôr os 2 pezinhos no rio, você vai andar, mas tenha uma certeza: não vai te matar. Quando passar pelo fogo, não te queimará, e nem chamas de brasas arderão em ti. Homens de Deus não são os que conquistam, homens de Deus são os que suportam. Levanta a mão e grita comigo: homens de Deus não são os que conquistam, homens de Deus são os que suportam. Então, por favor, não me fale das suas conquistas, me fale do que você suportou na vida. Não me fale dos seus troféus, me fale do que você aguentou. Me fale do que você aguentou. Cara feia, ingratidão, e ainda estou na presença de Deus. Perseguição, e ainda estou na presença de Deus. Roubaram meus bens, ainda estou na presença de Deus. Mexeram com meu nome, eu estou na presença de Deus. Não me fale dos seus troféus, me fale das suas cicatrizes. Não me fale das suas glórias, me fale dos seus dias escuros. E você continuou fiel a Deus até o fim. Olham para Jesus e dizem: na cara dele tem um firme propósito. Qual é? Ele está indo para Jerusalém. Se você aprender a suportar, a glória de Deus vai blindar a tua mente. Se você aprender a suportar, a glória de Deus vai blindar a sua alma. Não tem fogo, não tem água, não tem correnteza que vai matar você. Eu passo pelo que tenho que passar. Então eu quero perguntar: qual é o seu propósito hoje? Eu tenho sonhos, eu sei que você tem também. Eu tenho sonhos financeiros, familiares, ministeriais. Mas muitos desses sonhos são entretenimento. Tem muitos desses sonhos que são caprichos da minha alma. E eu sirvo a um papai que me mima assim. Eu sirvo a um Deus que me mima. Eu sirvo a um pai que diz assim: ó, se você... E eu sempre penso na minha relação com a minha filha. Ele diz assim: ó, se você que é mal sabe dar coisas boas à sua filha, eu que sou bom, então eu sirvo. O que ele está querendo dizer? Sabe, você que faz de tudo para agradar a sua filha, você é mal. E eu sou melhor que você. Então eu também tenho mimo para você. Eu também tenho os meus quitutes. Eu também tenho aqueles finais de semana que é só eu e você. Sabe aquele final de semana que o pai fala: olha, o pai não vai fazer mais nada, o pai vai ficar com você, filho. A gente vai no cinema, a gente vai comer pipoca. Deus tem esses dias que Ele reservou para curtir você. Dias para fazer os seus caprichos. Aqueles quitutes que você quer. Sabe aquele dia que você vai falar: ó, não conta para sua mãe não, mas hoje você vai comer o que você quiser. Nada de brócolis, nada. Pode tomar Coca-Cola, pode comer o seu donuts, pode comer o que você quiser. Deus tem dias assim. Mas eu não posso fazer destes dias o que me move em relação a Deus. Eu não posso fazer dos meus caprichos. E algumas coisas que a gente sofre hoje, que a gente derrama lágrima, são só caprichos. Frutos do meu orgulho, do meu ego, de querer provar para alguém. Muitas vezes essas coisas que eu chamo de luta, nem luta são só detalhes de uma vida cheia de buracos, que não encontrou em Deus a sua solidez e quer provar para quem não ama que venceu. Quantas coisas a gente pede só porque está carente, ou só porque fala assim: isso não vai ficar assim. Quantas coisas a gente diz: pastor, Deus, eu quero, e na verdade é só fruto de vingança. E uma das provas que Deus nos ama é que Ele nos purifica. E quando o ourives quer purificar o ouro, ele taca o ouro no fogo. Não tem outro jeito de limpar o ouro senão derretê-lo. Homens e mulheres que realmente foram levantados para fazer a relevância, a diferença, não são aqueles que romanceiam o evangelho. Você congrega numa igreja que eu opto pela transparência. Eu, quando vou falar com você aqui, pregando a palavra, eu converso com você como falo no Pensiore. Eu não procuro ficar escolhendo palavras bonitas e nem ficar aqui te envolvendo. Eu só apenas tento dizer no meu coração o que Deus falou comigo, porque eu acho que não é sobre romance, é sobre verdade, é sobre o evangelho.
é sobre suportar pressão, é sobre aguentar cara feia. Deus tem um casamento blindado para você. Deus tem uma vida blindada. Mas veja, qual é a razão de você fazer o que tem feito? Eu me lembro uma vez, quando pedi a Deus um bem material, e eu pedi muito a Deus aquele bem material, e Deus não permitiu que o bem material viesse de formas normais. E aí eu quis, porque quis ter, quando Deus não permitiu. Porque o que Deus permite, você consegue. O que Deus permite não te causa dor. Pode até ser desafiador, mas você dorme. Você consegue. Agora o que é na sua força, você consegue, mas você perde a sua paz. Você fica angustiado, você fica com medo, e você estraga o que está bom para manter o que você não precisa. A verdade é que você tem que ter um propósito definido melhor. Quando os discípulos veem que os samaritanos não querem receber Jesus, os discípulos falam para Jesus assim: Jesus, podemos orar? Por que o Senhor não manda fogo e mata essas pragas que não quer receber o Senhor? Porque pessoas que não têm um propósito, elas se ofendem com tudo, elas ficam bravas com tudo. E sabe, irmãos, tem dias que o diabo vai usar pessoas só para tirar você do propósito. Você pode ter uma maturidade enorme, mas se você não aprender a suportar, não subestime o que as pessoas podem fazer para tirar a nossa paz. Sim ou não? Tem gente que é muito habilidosa em tirar a nossa paz. Com palavras doces, com gargalhadas, elas tocam em feridas tão profundas que desequilibram a gente. A gente fica com a perna bamba e fala: não é possível que essa pessoa falou isso para mim. E a gente fica pensando o dia inteiro, dizendo: será que essa pessoa realmente falou? E quando atinge no coração uma palavra torta, uma mágoa, é difícil sair. Então os discípulos estão dizendo: ei Jesus, vamos matá-los, eles não te receberam, manda fogo do céu. Mas Jesus está dizendo: não, eu não vou perder tempo com eles, eu tenho um propósito, eu vou continuar firme, porque o que importa para mim é que aquilo que eu comecei termine. Veja, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus vai levantar uma geração que não desiste por qualquer bobagem, uma geração que não abre mão por qualquer tolice, uma geração com pele de rinoceronte, sangue de barata e coração de leão, uma geração que segue a Deus não por conveniência, mas por propósito, que serve a Deus não porque é legal. Eu vou dizer para você, nem todo dia aqui vai ser legal. Eu fico com muito receio, porque a nossa igreja está muito legal congregar aqui, sempre foi, mas está muito legal. Eu fico ali na porta, recebendo as pessoas, e eu vejo a alegria que as pessoas têm de vir. Eu já tive fases da minha vida que eu fui para a igreja emburrado, que eu fui dizendo: tem culto hoje, e é maravilhoso você estar ali na porta e ver que as pessoas, elas amam estar aqui. Alguns dizem: pastor, eu estava contando os minutos para a hora do culto. Mas isso não pode ser o propósito. O propósito não pode ser vir aqui porque é legal, porque me relaxa, porque é prazeroso, porque tem dias que não vai ter nada disso, irmãos. Tem dias que talvez a gente não tenha nada de bom para oferecer. Talvez eu não consiga pregar no mesmo nível uma época da minha vida. Talvez o pastor troque, talvez o grupo de louvor mude, talvez o som seja ruim, talvez o ar-condicionado quebre, talvez o Kids não tenha voluntários, talvez a igreja entre numa crise, talvez nós não tenhamos mais estacionamento, talvez o governo venha até aqui e diga: eu vou lacrar a igreja. Eu não sei, porque se nós construímos nossa fé em bases que os homens podem destruir, nós não temos fé alguma, mas nós temos uma fé capaz de suportar. Pense num dia que a Lírio não existir mais, eu vou continuar firme no Senhor Jesus. Pense num dia, se me tirarem todos os meus dons, eu vou continuar firme. É um propósito firme no meu rosto, porque o único motivo é a cruz, e não é sobre mim, é sobre Ele. Estar disposto a sacrificar tudo o que for necessário para Ele. Coloca a mão no seu coração. Que você tenha a capacidade de suportar ofensas, que você não recue por conta de um dedo na sua cara, que você não desista porque simplesmente alguém decidiu te perseguir, que nenhuma traição impeça o seu avanço. Ainda com lágrimas nos olhos, ainda tremendo, avance. Que você possa parar de se irritar com aqueles que falam mal de você, que você possa parar de se irritar com aqueles que riem da sua cara. Jesus não estava preocupado com os samaritanos, ele estava preocupado em cumprir o propósito. Repita comigo: quem tem um propósito não anda preocupado. Não anda. Preocupação significa pré-ocupação.
anterior ao problema. Preocupação significa que eu estou ocupado antes da hora de estar ocupado. Significa que eu estou gastando uma energia antes da hora de gastar energia. É a mesma coisa que ligar o meu carro na garagem e ligar o motor e deixar que o combustível vai gastando e o carro está parado na garagem. Preocupação é, eu estou estressado, mas o que está enfrentando? Nada, mas eu sei que alguma coisa vai chegar. É a maior idiotice que tem. E homens e mulheres sem propósito são homens e mulheres preocupados. Eu já vi gente que está tão preocupada e você pergunta, mas o que está acontecendo? Eu não sei. Eu só sei que tem uma coisa que não está bem. Por que não está bem? Porque você governa a sua vida. Por que não está bem? Porque você provê seu sustento. Por que não está bem? Porque é você que defende o seu nome. Por que não está bem? Porque é você que cuida da sua família. Por que não está bem? Porque é você que decide o seu futuro. Agora tem um propósito. O meu único objetivo é a cruz. O meu único objetivo é morrer para mim mesmo. Um homem que anda com propósito é um homem que não é preocupado. Por quê? Porque ele sabe que tem um tempo certo para todas as coisas. Se a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que é o tempo para chorar, por que eu quero rir então agora? Se a Bíblia diz que é um tempo para sorrir, por que eu vou chorar? Jesus diz, coloca para mim, Mateus 25, 42 e 43. Ele fala sobre errar o tempo aqui. Ele fala, olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Jesus está dizendo, vocês sempre chegam atrasados. Na hora de me dar comida, vocês querem me dar roupa. Na hora de me dar roupa, vocês querem me dar comida. Eu tive pressas. Vocês sempre erram a sincronia do tempo. Sempre estão errados. Se você tiver um propósito, você vai entender o tempo. Deus está lá. E eu encerro dizendo, vá até o fim. Eu fico olhando para a minha vida e eu vejo quantas pessoas começaram comigo e não estão mais comigo. Eu lamento por alguns, mas eu sei que eu não tenho a responsabilidade de carregar ninguém, porque propósitos com Deus não são coletivos, são individuais. E ao longo da minha vida, desde criança, eu vi amigos ficando pelo caminho, pessoas desistindo, pessoas simplesmente banalizando o reino de Deus, porque nunca tiveram uma resolução no seu rosto de qual é o seu propósito. Pela manhã, diga para Deus qual é o seu propósito. Diga a Deus, olha, eu quero te servir, mesmo que o Senhor não me dê nada. Deus, eu quero te amar, mesmo que o Senhor não faça nada do que eu estou pedindo. Deus, eu não preciso que o Senhor realize os meus sonhos para eu ser fiel a Ti. São coisas que você tem que dizer e deixar seu ouvido ouvir você falar. Deus, eu tenho muitos objetivos financeiros, mas se o Senhor me manter ganhando o que eu estou ganhando, ainda assim eu te servirei. Deus, tem doença no meu corpo, eu sei que o Senhor pode me curar, mas se a sua decisão for que eu parta para a glória com essa doença, eu vou continuar te amando e te adorando até o final. São coisas que você tem que dizer, porque quando você diz isso para você mesmo, o diabo não tem brecha para trazer dúvida ao seu coração. É dizer, eu estou indo para a cruz e o morrer para mim é lucro, porque eu vivo para Cristo. Mas fique tranquilo, se você for com firme propósito para a cruz, são só algumas horas, porque no terceiro dia você volta, e volta com um novo corpo, volta com uma nova unção, porque mais importante do que conquistar é permanecer. Levanta as suas mãos. Você precisa de força, eu quero liberar força sobre a sua vida. Algumas coisas estão prestes a acontecer na sua vida, mas Deus manda dizer, se você não suportar a cruz, você não vai viver o melhor, porque tem coisas que só acontecem depois da cruz, tem milagres que só acontecem depois da cruz, tem libertações que só acontecem depois da cruz, tem vida que só acontece depois da cruz, tem prosperidade que só acontece depois da cruz, tem livramento que só acontece depois da cruz. Primeiro você suporta, depois você vence. Primeiro você aguenta, depois você vence. Pode abaixar suas mãos. Agora escute aqui, e aqui eu encerro. O que é a cruz, pastor? Jesus viveu 30 anos entre pessoas. Ele fez milagre, ele multiplicou pães e peixes, ele transformou água em vinho. Mas quando ele foi para a cruz,
A mesma multidão que gritou Hosana no domingo de Ramos foi a multidão que gritou crucifica-o. A multidão que gritou Hosana é a multidão que zomba dele, que cospe nele. Não pense que a cruz te dará companhias agradáveis. É por isso que alguns estão dizendo: pastor, eu estou vindo à igreja e parece que as pessoas me odeiam. Quer saber? A cruz é tão pesada que você corre o risco até de achar que Deus te abandonou. Jesus não diz isso? Samá, lama, sabactane. Deus meu. Por quê? Mas quando nada fizer sentido, tenha um propósito firme em Jesus. Não é sobre entretenimento, é sobre resistir. Eu já resisti muitas coisas. Eu me lembro uma vez que eu tive vontade de fazer coisas com ódio, com raiva. E Deus disse para mim: se você tentar mexer com o joio, você vai se perder. Deus algumas vezes permite alguns demônios no quintal da sua casa, só para ensinar você a manter-se firme a Ele diante dos demônios. Deus algumas vezes permite os insultos, as vergonhas, só para você ter um propósito firme. Eu não sei quem você é, mas você tem que ir até o fim. Vá até o fim. A gente quer ampliar a igreja. Fiz essa oração ontem à noite. Eu estava tão estressado essa semana, tão estressado, nervoso, irritado, porque a gente quer que as coisas avancem e a gente faz tudo certo, e aí problema na engenharia, problema aqui, e eu falei: ai meu Deus do céu, quer saber de uma coisa? Se não der para ampliar, não amplia, e paga isso, faz aquilo. E Deus falou: pare, tire os olhos da vitória, se orgulhe apenas de vencer mais um dia. Resista ao dia de hoje. Não queira vencer, queira resistir. Bata: Senhor, eu não venci ainda, mas esse dia eu te entreguei mais um dia. Estou em pé. Senhor, eu não cheguei onde eu tinha que chegar, mas eu estou em pé de novo, Senhor, para a tua glória. Senhor, as coisas não estão do jeito que eu queria, mas eu estou em pé. Mais um dia eu resisti, mais um dia eu venci. E o diabo está dizendo: você é um derrotado. Não, você não é um derrotado, porque você resistiu. Você está na casa de Deus esse domingo. Olha tudo que você enfrentou essa semana, olha tudo que você enfrentou esse mês, olha tanto desaforo que você ouviu, e você está sentado aqui ouvindo essa palavra quase 40 minutos. Jesus está olhando para você dizendo: é isso aí, esse é aquele que eu amo, esse é aquele que vai até o final, que tem uma decisão no rosto. Eu vou até o fim, eu vou. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.